Santinho, e esse equilíbrio entre oferta, demanda e mercado externo? Sobre as 3 proteínas, né? Ovo, carne de frango e carne suína. Eu acho que foi um aspecto muito positivo apresentado hoje, um equilíbrio bastante salutar para todos, tanto para o Brasil quanto para o mercado interno. É definitivamente um jogo de ganha-ganha para todos, né, Santinho? Sem dúvida, dessa vez eu digo assim, o Brasil mostrou maturidade. Maturidade exatamente em focar no nosso mercado interno. Então, em todas as proteínas, como você viu, a gente cresceu a disponibilidade do mercado interno e produziu a mais para poder exportar. Isso dá um equilíbrio. A exportação ajuda a subsidiar os produtos no mercado interno, já que quando eu produzo a mais para poder atender a exportação, eu diminuo o custo fixo por unidade produzida. Então, e quem captura essa diminuição de custo é o consumidor brasileiro. Isso foi, como você fala bem, um ganha-ganha. E também o ganha-ganha para os países que são importadores do Brasil. Mais de 150 países no mundo puderam ver que o Brasil está preparado, tem um sistema robusto de produção e de biossegurança. Essa biossegurança garantiu o fornecimento de tudo aquilo que a gente prometeu no ano. Os países que fecharam, todos eles, na sua absoluta maioria, reabriram. Só falta o Canadá, que já está com todas as respostas feitas. A gente falta também o Rio Grande do Sul voltar para a China. Mas, de uma maneira geral, o balanço é mais que positivo. Soja, bastante equilibrados com a produção de proteína animal. Então, assim, eu acho que o Brasil entra em 2026 com um cenário extremamente positivo, né? É isso, a gente vê um ano bom que foi aqui, vendo as intempéries que passamos, a suinocultura o ano inteiro foi bom e vai estar em 2026 muito bom. A gente vê milho com safra aí na casa de 140 milhões ou mais, safra recorde de soja, farelo tendo bom esmagamento com a mistura do biodiesel, que é algo importante que seja mantido, aumento da mistura do biodiesel para a gente ter mais farelo. A gente vê o próprio etanol de milho, que alguns diziam, olha, etanol está crescendo, vai tirar o milho da produção. Não, está dando DDG para os confinamentos e para a produção suína. A gente tem milho e acaba incentivando a produção. Você vê então estabilidade. Estabilidade de 2026 em custos, sem nada mais acontecer diferente. E o mundo, os nossos concorrentes, seja na exportação de aves, seja na exportação de suínos, os nossos principais concorrentes diminuindo. Esse ano, inclusive, na casa da produção suína, a gente vai pegar a posição de terceiro maior exportador de carne suína do mundo, ultrapassando o Canadá. Naturalmente, isso ainda depende dos dados oficiais do Canadá, mas pelas projeções que a gente faz, o Canadá deve ficar entre 1.350 e 1.400.000 e o Brasil passar para mais de 1.450 toneladas exportadas em suíno, o que é um grande número para nós. E o que representa simplesmente 15% do market share em 2025 da produção de carne suína. É algo realmente que nos enche de orgulho, né, Santinho? E, além do que, é a suinocultura que ainda tende a crescer ainda muito mais. Sem dúvida, você vê a avicultura já consolidada com quase 40% do market share global. Você tem a suinocultura com quase 15% do market share global. O ovo quebrando a barreira de exportar mais de 1%. A nossa tilápia bastante consolidada, apesar do tarifaço, ela conseguiu resistir com bastante produção na mesa do brasileiro e vai aumentar na sua exportação. Você vê também na carne bovina, que é a BIEC que representa 25% do market share global, ou seja, é o que vai ter lá no nosso CIAVES, de 4 a 6 de agosto. Quero convidar todo mundo para ver o ponto de encontro da proteína mundial, que o Brasil está sim sendo cada vez mais a referência do mundo para a proteína animal. Gente, falando sobre também outro dado importante que você citou hoje aqui na sua coletiva, 116% de aumento da exportação de ovos. Também é um dado que, claro, é devido às questões da influenza aviária em alguns países, como Estados Unidos, Europa e locais da Europa também, mas que mostrou o potencial do Brasil, chegando a 1,5% de exportação neste ano, um dado antes nunca atingido, né, Santinho? Agora sim, tende a crescer em 2026, é uma projeção maior ainda? É sim, e é uma coisa para celebrar também. Me parece que vem agora a verdadeira criação da cultura exportadora. Já era definida, o Brasil tinha exportadores grandes como Naturovos, e hoje a gente vê a Mantiqueira e a Grande Faria se tornando em multinacionais, empresas que têm subsidiárias na Europa, nos Estados Unidos. Isso faz com que o poder pedagógico dos demais produtores de ovos também veja que é possível exportar. E é salutar que a exportação ajuda a manter o equilíbrio econômico-financeiro da empresa, não tira produto da mesa do brasileiro, mas faz com que a gente tenha mais receita e fortalece o setor como um todo. Perfeito. Santinho, uma última pergunta agora falando sobre a carne de frango, né? A exportação de 0,5% fechando esse ano, esse aumento, você considera positivo? Que análise você faz? O que poderia ter sido melhor, na sua opinião? Ou está dentro do esperado de vocês? Não, tá mais que o esperado. Nada podia ser feito melhor, porque chegar no ano do primeiro caso da influenza aviária
terminar o ano dando dados positivos. Nossos concorrentes caíram 20%, 30% quando isso aconteceu com eles. Nós estamos dando número positivo, crescendo 0,5%. Eu fazia conta no meu sonho, quanto a gente vai diminuir, quanto vai ter que perder emprego no Brasil, quantas famílias terão que perder a sua renda. Ficava rezando para que isso não acontecesse e trabalhando. E esse trabalho que a gente vem fazendo na BPA, junto com o governo, há mais de 5 anos atrás, fez com que a gente não perdesse um lote, não perdesse quebrar ovo na casca. Nós tivemos que não diminuir a oferta no mercado interno, não diminuímos a oferta no mercado externo, conseguimos superar todos os desafios e chegar ao final de maneira positiva. Então, é melhor do que a gente esperava e espero que a gente continue em 2026 nesse mesmo ritmo. O mundo, aliás, é um mundo que está demandante ainda, vai aumentar as produções, mas mesmo que se por acaso a gente vier a ter mais um caso no Brasil, estamos mais preparados, inclusive, do que estávamos quando aconteceu em maio. Há muitos países que regionalizaram, 122 já ficaram abertos quando a gente teve, vai ter mais ainda, mostrando que o Brasil vai aprender e está mostrando como nós temos condições de conviver, inclusive, com a doença, se ela por acaso repetir no Brasil. Espero que não repita. Nós temos biosseguridade muito forte, nosso produtor, nossa produtora vão trabalhar para manter isso longe da produção, mas se acontecer, nós vamos estar melhor preparados do que estávamos nesse ano. Perfeito. Ao meu lado, pessoal, Ricardo Santin, presidente da ABPA, nos canais da Feed & Food. Continue acompanhando novas informações. Santin, muito obrigado pelo seu tempo. Até uma próxima. Obrigado.